Começou a gravação, fica à vontade. Olá, estudantes, boa noite. Espero que todos estejam bem. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu e o professor Hamilton trabalhamos no conteúdo com muito carinho aí e preparando aí a pauta dessa webconferência. Espero que traga conhecimentos, enfim, e fomente aí habilidades e competências, né, em cada um de vocês. Bem, nós vamos dar continuidade hoje nas temáticas, né? Só para vocês lembrarem um pouquinho, na nossa primeira webconferência, nós trabalhamos pontos muito relevantes, como as questões das finanças públicas no Brasil, né? Para que serve o governo, por exemplo, atribuições econômicas, enfim, o financiamento do Estado, das políticas públicas também, as receitas públicas, a classificação das receitas, classificação por categorias econômicas, enfim, e trabalhamos até o quarto tópico, né, que abrangeu as despesas públicas e a classificação destas. E hoje nós vamos dar continuidade, eu acredito que vocês todos estão acompanhando o livro, né? O e-book é interativo, ele é bem interessante, ele tem artigos complementares, vídeos, enfim, né? Saiba mais, dicas para os gestores. Então, é um conteúdo preparado com muito carinho e também empenho. E espero que vocês estejam avançando nele. E perguntas sempre são bem-vindas. Vocês podem fazê-las aqui pelo chat e podem fazer também, né, a mim, o professor Hamilton, tem ali o canal no Moodle, a qual vocês podem se direcionar a nós, enfim. E hoje nós iremos abarcar, né, dois temas. Mas antes disso, só tratando um pouquinho aí com vocês sobre a nossa agenda, né? Essa é a nossa segunda webconferência, vocês sabem, e tem algumas datas que é importante vocês ficarem, né, ligados. Se você puder passar o slide, professor, né? Nós teremos aí algumas datas. Então, nós já tivemos a primeira web, né? Estamos aqui nessa segunda webconferência, e nessa próxima semana de estudos, que contemplam, né, os capítulos do livro Orçamento Público, Aspectos Conceituais e Marcos Legais do Sistema e Processo Orçamentário Brasileiro, a qual a gente vai abarcar nessa aula aqui. Vocês terão aí essas 2 semanas praticamente, né, do dia 17 ao dia 24, né, uma semana, para estar estudando esses conteúdos, avançando e realizando também a atividade 2. Mas a atividade 2 vai ter um deadline, né, um tempo um pouco maior para o desenvolvimento, e hoje ainda nós iremos tirar as dúvidas de vocês, explicar como vai se dar, e inclusive ali trabalhar com vocês, né, como vocês podem buscar esses dados para realizar a atividade 2. Não sei se vocês já viram, mas essa atividade ela foi aberta hoje à tarde, então ela já está disponível no Moodle para vocês, tá bom? Para vocês realizarem, vocês podem realizar, depois a gente vai explicar melhor, mas vocês podem realizar de forma individual ou também em dupla, tá bom? Mas a gente vai especificar melhor, explicar um pouquinho melhor durante a nossa web aí. Bem, nós teremos aí a nossa terceira webconferência, ela está programada ali para estar com até vermelhinha a data, vocês podem conferir, para o dia 3 de julho, mas pode ser que nós tenhamos aí alguma mudança de data, talvez ou no dia 2, na quarta-feira, ou no dia 4, na sexta-feira, tá bom? Está ali, inclusive, essa descrição para vocês. E após isso, nós teremos a semana 4, que vai abordar as últimas Professora, 2 só um minuto. temáticas. Pode falar, professor, por Só favor. desculpe te interromper. Só Claro. já que você falou na webconferência 3, eu aproveito para informar aos estudantes que nós teremos no dia 3 a presença de uma servidora do Instituto Federal que vai falar um pouco sobre o controle orçamentário. Ela desenvolveu no mestrado, né, na dissertação de mestrado, um sistema de controle que é utilizado aqui no campus, nos campos do Instituto Federal e na reitoria. É muito interessante a gente acompanhar, porque ele traz uma perspectiva muito interessante para as instituições, que não é só controlar ele de maneira muito ampla, mas a gente tem que controlar ele de maneira muito específica.
estar observando cada ponto, principalmente quando se trata de uma instituição como uma universidade ou um instituto federal que abarca campos vinculados à reitoria. Então precisa ter um controle muito específico de cada parte do orçamento, tá? Então é bem interessante essa apresentação e se vocês puderem estar virtualmente presente, será ótimo no dia. E a gente vai ver, né, se vai ser no dia 12 ou no dia 4, em função de algumas atividades acadêmicas aqui do Instituto, que são realizadas no dia 13. Mas aí a gente vai comunicar para vocês pelo, pelo Moodle, né, pelas mensagens do Moodle, o dia correto da data da webconferência, ok? Muito obrigado. Pode seguir, professora, por gentileza. Perfeito. E então, na semana 4, a gente vai estar dando sequência, né, na próxima webconferência, que vai abarcar as temáticas execução das despesas públicas e controle da execução orçamentária, além, claro, como a professora Milton comentou, da importante palestra, enfim, né, da importante fala que a Daiane trará. Então, não percam, estejam aqui com a gente, aproveitem, porque ela vai trazer tanto aspectos que vocês vão fazer, né, uma ponte com as temáticas estudadas, mas de modo aplicado. Então, será bem interessante. E, além disso, nós teremos as avaliações. As avaliações estão programadas para dia 8, 10 e 17 de julho, sendo a primeira atividade, aliás, a primeira avaliação, né, que vai ser uma prova pelo sistema, e aí nós teremos dia 10, a prova de segunda chamada, e no dia 17, uma prova de recuperação. Além disso, turma, é bem importante que vocês levem em consideração cada uma das atividades. Até alguns alunos nos perguntaram sobre isso. Olha, eu perdi a primeira atividade, já foi fechada, eu rodei. Não, você não rodou. Mas, né, se atente à realização das próximas atividades, como a que foi aberta nesta tarde, né, e estará aberta durante os próximos dias para realização, para organização, para realizá-la, e também depois, né, a atividade 3, porque elas valem nota, tá bom? Então, nós vamos agora, né, entrar nas temáticas de hoje. E hoje nós contemplaremos aí dois capítulos, na verdade, né, do nosso e-book, do nosso caderno de estudos, que é a respeito do orçamento público, os aspectos conceituais, né, adentrando, pode passar, professora Milton, adentrando aí nos tipos de orçamento e os princípios orçamentários, e também no financiamento do Estado e das políticas públicas, né, que contempla o sistema orçamentário brasileiro. Por quê? Porque nós entendemos que cada um dos países, ele tem uma organização do orçamento, né? Enfim, até ali no caderno de estudo, vocês devem ter percebido que traz aspectos conceituais de como o orçamento público ele pode ser realizado. Isso não é equânime, isso não é igual entre os países. Então, o Brasil tem o seu formato, né? E no formato brasileiro nós temos o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Esses três, eles formam uma tríade, né? E eles são complementares, né? O Plano Plurianual, enfim, passando aí pela lei de diretrizes e a efetivação disso, né, que é a lei orçamentária anual, que, como o nome já diz, ela é realizada anualmente, enfim, para o exercício seguinte e por aí vai. E, da mesma forma, a lei de diretrizes orçamentárias, já o PPA, ele é mais estratégico, digamos assim, né, ele tem um prazo um pouco maior. Mas, enfim, nós vamos abarcar, nós vamos adentrar em cada um desses temas, e além disso, nós trabalharemos ainda na aula de hoje os prazos e ciclos orçamentários de cada um deles, que eu estava até comentando agora um pouquinho com vocês, tá? Do PPA, da LDO e da LOA. Então, vou passar aqui a palavra para a professora Milton, vou estar com vocês no chat. Dúvidas, tá? Podem fazer, estamos aqui para auxiliá-los e vamos juntos. Boa noite, vamos ter uma ótima web. Obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. Eu vou, como a professora Caroline falou, né, passar para vocês um pouco do orçamento, um pouco do que eu conheço, né? Orçamento, trabalhei muitos anos na área orçamentária do Instituto Federal. Como eu já tinha falado para vocês, também fui diretor de administração do Cefet.
e fui também auditor interno. Então, conheço um pouquinho. Isso vai ajudar para a gente poder tirar algumas dúvidas daqui. O som tá bom, professora? Tá perfeito, professor. Muito bem. Então, orçamento de finanças públicas, né, que é o nosso guarda-chuva, como a professora já colocou, a gente já fez 4 elementos muito importantes para entender a despesa e a receita. Melhor dizendo, a receita e a despesa. E agora nós vamos ver essa constituição, né? Como é que a gente organiza isso para que as instituições possam usar no seu dia a dia. Bem, então nós temos aqui no nosso plano de hoje o orçamento público, aspectos conceituais. Claro que a gente não vai abarcar tudo que está no livro, né? Alguns pontos interessantes que a gente vai discutir com vocês aqui. Então vou trazer os tipos de orçamento, os principais, os princípios orçamentários que são mais focados, né? Os marcos legais. Dentro disso a gente vai trazer, como a professora colocou, o sistema, né? O plano plurianual, a LDO, a LOA e falar um pouco sobre os prazos de ciclo orçamentário. Até interessante que eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa questão do ciclo orçamentário e essa questão vinculada ao Congresso, tá? Na questão da votação, principalmente no orçamento de 2025. Não é? Quando a gente mostrar a lei, vocês vão entender o que eu estou falando. Opa, deixa eu passar para cá. Muito bem. Então, o que nós temos, né, nesse sistema, nessa base do nosso sistema, né? Então, ele vem focado, né, e abarcado pelos artigos 165 e 169 da Constituição de 88. Então, ele trata do quê? Do processo que vai trazer a possibilidade de usar efetivamente o orçamento-programa. Então, ele tem o plano plurianual, de 4 em 4 anos, tá? Entendendo que o último ano do PPA de um governo, tá, é o primeiro ano de execução do próximo governo. E há necessidade, nesse caso, de ajustes. Não é que ele vai fazer, isso eu já tinha explicado para vocês, que ele vai fazer na íntegra o que está no PPA. Não, pode haver ajustes, dependendo de como está a situação daquele ano, né, de arrecadação daquele ano do governo. Então, esse PPA, que é constituído de 4 anos, sempre tem isso. Primeiro ano do governo, do novo governo, significa o plano do governo anterior, tá? Então, assim funciona essa jogada. Então, o plano tem que ser muito bem realizado, né? Esse planejamento a longo prazo, né? Médio e longo prazo de 4 anos, para que os governos possam seguir adequadamente e atender as necessidades da população. Então, nós temos depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a LDO, que dá as linhas mestras para que se possa, né, para que o Congresso possa efetivamente fazer a lei orçamentária anual, que é a lei que abarca todo o orçamento das instituições, né, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, os entes federativos seguem o mesmo modelo. Então, como está colocado aqui, né, então, a lei de orçamento e seus anexos são as expressões mais claras para designar o sistema orçamentário. Fato. O orçamento é visto como uma parte de um sistema maior, integrado por planos e programas que possibilitam a própria elaboração orçamentária. Então, o destaque aqui é para o sistema maior, que é esse conjunto chamado sistema orçamentário, e principalmente para a integração dos planos, tá? Vinculados a programas. Então, cada orçamento tem programas que já são organizados para que as instituições tenham um controle sobre o seu orçamento e consigam executar, tá, as despesas baseadas nesses programas. As origens, a gente já falou, da receita, elas vêm já com alguns programas específicos e uso específico, outros não. Então há necessidade de ficar muito atento a isso, certo? Bem, então, orçamento público. O que é esse orçamento público efetivamente, né? Principal instrumento de organização de um controle de recursos governamentais. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, a gente, antes de comprar alguma coisa, a gente faz um orçamento, não é, professora? Principalmente as mulheres são sempre controladoras em relação ao orçamento, muito precisas.
nós somos gastadores, né? A maioria dos homens são gastadores. A gente só quer ver a receita e torrar, né? Executar a despesa rapidamente. Só que aí no final nós temos o controle da despesa que é realizado pelas maioria das mulheres, estão sempre ali controlando. É que eu estou falando de uma vida de casado, é claro. Solteiro, aí a vida é diferente. Eu nem lembro mais como é que é a organização orçamentária quando a gente é solteiro. Mas enfim, o que eu quero colocar para vocês é que a gente tem essa necessidade de estar prevendo algumas coisas, né? Quanto é que a gente vai ganhar? Opa, quanto é que vem nesse mês? E aí a gente vai para o caderninho e fixa as despesas. Base, eu sei. Eu vou estimar quanto é que eu vou ganhar. E depois eu vou para o meu caderninho escrever o que é que eu vou conseguir gastar e o que é que vai sobrar para tomar alguma coisinha lá no bar. Então, vai estar tudo. Quem é organizado, quem tem a sua vida financeira organizada, coloca tudo no, aspas, papel, né? Vai no seu programinha e vai colocando quanto vai arrecadar e quanto vai despender. Isso é o orçamento. No âmbito governamental, é a mesma situação. A gente faz uma estimativa de receita, né? E vai, opa, acho que eu passei aqui sem querer, professor, e vai fazer a fixação da despesa. Simples e objetivo. Por isso ele coloca ali organização e de controle dos recursos governamentais. O que é que o governo arrecada e o que é que o governo vai despender para poder atender às necessidades da população. Certo, professor? Algum comentário? Posso tocar? Pode ir tocando, professor. Ok. Qualquer coisa, por favor, me interrompa. Tá bom. E aí a gente tem continuidade, né? É um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, entre outros. Só que aqui está colocado como governo federal, mas na realidade ele abarca os três entes federativos. Todos eles têm a mesma base, certo? Pegar o que foi arrecadado, né? Impostos, tanto que a gente colocou aqui algumas questões que são de Estado e de município, né, como impostos, taxas e contribuições de melhoria, para que se tenha essa previsão, ou seja, se consiga fazer uma estimativa de recurso para depois fazer o dispêndio. Então, esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelo poder. E onde é que estão esses gastos e investimentos? A gente tem o que a gente vai arrecadar. Aí a gente fixa o que vai gastar e o que vai investir. Tem diferença entre gastar e investir? Tem. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Se a gente pegar, comprar alguma coisa para o nosso uso pessoal, a gente está gastando. Agora, se a gente pegar aquela sobrinha e colocar, por exemplo, no Tesouro Direto ou numa aplicação, a gente está investindo. Se a gente pegar aquela sobrinha, juntar com o restinho que a gente tinha e comprar um terreninho, uma casinha, um apartamento, a gente está investindo. A gente não considera isso um gasto, porque ele tem um retorno futuro, correto? Quem tem a sua vida organizada, como eu falei, sabe muito bem disso. O que é gasto e o que é investimento. Mas a gente pressupõe que todos procuram, na situação que a gente está hoje, fazer esse controle, né? Do que gasta, do que recebe e tenta buscar o equilíbrio para uma vida mais tranquila. É... Perfeito, então. Tudo bem. Qual o objetivo, como eu já coloquei para vocês, é estimar receitas e fixar despesas. Quanto é que se arrecada? Quanto é que vai se despender? Tem variações? Sim, tem variações. Por ser uma previsão, né, uma estimativa, a arrecadação pode ser maior ou pode ser menor. Depende de como o governo age com as políticas econômicas, certo? A fixação da despesa também ela é variável, porque nós podemos não ter recurso suficiente para fazer aquilo que foi programado no plano do governo para conseguir atender as necessidades da população. Ele vai variando, né? Investimento, construção de hospitais, pagamento de dívida, construção de estradas, reformas, tá? Pagamento de pessoal, etc. Qual é o outro objetivo?
alocação financeira na aquisição de produtos, contratação de serviços, pagamento de salários de servidores, como eu acabei de colocar para vocês, né? Que são coisas efetivamente objetivas, tá? Que são necessárias dentro do âmbito governamental, eu falei de qualquer ente federativo, para que a máquina possa girar e atender às necessidades da sociedade. Muito bem. Quais são os tipos de orçamento? Aqui eu só peguei os mais importantes, temos outros, né? Mas o nosso orçamento, tá? Aquele que nós hoje utilizamos, é o orçamento programa. Então, esse é instituído pela Lei 4.320 de 64 e se mantém com uma estabilidade e atende às necessidades. Está fazendo sombra aqui. E atende às necessidades efetivas de controle orçamentário do governo. Tá? E ele é obrigatório aos entes da federação, conforme colocado pela lei número 200. Outros tipos que são utilizados, e aí a gente vai ter um destaque aqui. Nós temos o orçamento tradicional, um orçamento clássico, né, que é aquele o inicial, que não se usa, aqui pelo menos no Brasil, né, o orçamento de desempenho, também conhecido como orçamento por realizações. Eu vou pular. Então, o orçamento base zero, é uma técnica utilizada na etapa de elaboração proposta por orçamento. Então, ele tem um ponto e dali se inicia para poder fazer esse controle sobre a receita e a despesa. E nós temos o orçamento incremental, que mantém, por exemplo, o orçamento anterior e faz uns incrementos com base em algumas estimativas e previsões de gastos. Tá? Mas tem aqui o que eu pulei, que é utilizado em vários municípios e alguns estados, que é o orçamento participativo. Esse é o orçamento mais democrático. No entanto, ele requer a participação da população por intermédio das associações, dos seus representantes, no caso, os vereadores, os deputados estaduais, que vão opinar na melhor forma de executar as despesas previstas nesse orçamento. Nós temos algum exemplo como Porto Alegre, Maranhão, que são entes que usam o orçamento participativo e com sucesso. Tá? Lá no livro tem alguns exemplos, que se vocês quiserem na aprofundada, tem até um texto que a gente colocou sobre... Opa! Caiu, né, professora? Não, professor, não caiu não. A gente Não está caiu? te ouvindo, tá perfeito, não caiu. Eu acho que tudo bem, desculpem. Então, esse texto que está lá, ele traz para vocês, né, uma visão sobre o orçamento participativo, e tem alguns exemplos, né, dos entes federativos que utilizam esse tipo de orçamento. Tá? Então, quando vocês tiverem a oportunidade, dê uma olhada. Tá? E vejam que interessante que é essa necessidade da participação de cada instituição, seja ela privada, seja ela pública, na construção daquilo que vai ser melhor para aquele município ou para aquele estado, em relação ao seu orçamento, né? A sua arrecadação e o seu dispêndio para atender às necessidades da população. Então lá vai ser colocado, nós vamos atender em primeiro plano para fazer um hospital, né? Para construir um hospital, em vez de a gente construir essa outra instituição aqui, ou nós vamos, em vez de investir nesse projeto de reforma das estradas, nós vamos construir aquela ponte que já está um pouco ruim e é uma ponte estratégica para o fluxo para escoar a produção. Tá? Então, são coisas que cada município, cada estado pode trabalhar a partir da questão do orçamento participativo. Perfeito? Alguma questão, Só professora? complementando, é isso, complementando o que o professor Hamilton está abarcando, né, está falando, o que acontece, né, pessoal? Muitas vezes o município, o estado, enfim, a federação, não tem recursos, né, ilimitados, são limitados. Tanto a questão da previsão orçamentária e também será limitada a questão de despesas. Então, escolhas precisam ser feitas. E o professor Hamilton estava falando da importância do orçamento participativo exatamente por isso, para que a população se sinta parte
e possa participar desse processo decisório, né? Então, muitas vezes ali eles percebem, por exemplo, que precisa de um asfaltamento em uma determinada localidade, ou que precisa de uma creche em uma comunidade, e ali eles podem, né, ajudar nesse processo de decisão que é tão importante, porque por mais que se queira, né, fazer todas as mudanças e adequações, enfim, necessárias, todas as políticas públicas necessárias, né, essa decisão do que o governo irá fazer ou não irá fazer, né, não depende só do querer fazer, mas também o quanto há de orçamento. E essa questão também do orçamento-programa é bem relevante, pautem ela, né? Qual o diferencial, né, dessa questão do orçamento-programa e por que ele é relevante e utilizado também no Brasil, né? Porque quando se faz o orçamento-programa, por exemplo, não se decide somente, por exemplo, ele é diferente do orçamento tradicional, né? Ele não se decide com o orçamento-programa só naquilo que será, por exemplo, gasto, né, o orçamento público, né, mas também o possível impacto que aquele orçamento ele vai ter, né? Então ele está aí desde a década de 60, vocês devem ter lido lá o livro, ou vão ler, vão perceber isso, né? Mas ele deve contemplar não só o que irá fazer, mas possíveis indicadores, né? Por exemplo, se quer gastar com saúde, tá? Mas o orçamento, o programa, ele tem que trazer essa especificidade. Por exemplo, olha, vai se gastar em saúde em tal tópico, porque o objetivo é a redução da mortalidade infantil em 10%, digamos, né? Então, ele deve estar pautado já com o objetivo de alcance, né? Enfim, então, por isso que ele é relevante e ele é utilizado, inclusive, até outro, mas há outros tipos, e aí, né, depende de escolhas. Só complementando, professor, obrigada. Grato, professora. Vamos seguir aqui então. Muito bem. Então, toda essa questão do orçamento, ela é baseada nos princípios, né? Então, nós temos alguns princípios que são fundamentais para a gente trabalhar essa questão do orçamento. E por que necessita desses princípios, né? Por que a gente precisa estar com esses princípios como fundamentais para se trabalhar esse orçamento, né? Então, nós temos ali os princípios orçamentários modernos, que são os que estão vinculados, né, ao artigo 2º da Lei 4.320. Então, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e programa de trabalho do governo, obedecido os princípios da unidade, da universalidade e da anualidade. São três princípios que são muito básicos, mas que abarcam umas questões diretas para tratar do orçamento. Primeiro, unidade. Então, o orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir um orçamento para abarcar todo o sistema orçamentário daquele ente federativo. Então não pode ter orçamento A, B, C, D ou E. Não. É um orçamento só. Ele vai estar contendo as receitas e as despesas. Depois nós temos a questão da universalidade. Então ele vai ter que conter as despesas, todas as receitas e todas as despesas do Estado. Essa é a universalidade, tá? Então isso está no artigo 65 no artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, tá? Então ele tem que abarcar todas as receitas e todas as despesas. E a anualidade, ela por si só já coloca, né? Ele deve ser elaborado por um determinado período, nesse caso, o ano, tá? O ano corrente, o ano que ele vai ser efetivamente trabalhado e executado. Então, são os três princípios bases do orçamento. Ficou claro para vocês? Então, nós temos a unidade, nós temos a universalidade e nós temos a anualidade. Para mais detalhes, nós temos todo esse processo descrito lá no nosso livro, no e-book. Perfeito?
Opa, é que o dedo aqui passou. Aqui. Tudo bem. Então, a construção disso, a partir dos princípios e do orçamento do programa, nos traz efetivamente ao marco legal orçamentário, o marco legal do orçamento, que são 3 pontos específicos: PPA, LDO e LOA. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual vai ser o nosso foco aqui, é o foco da pesquisa que nós vamos fazer. Tá? No momento oportuno, eu vou explicar a pesquisa para vocês. A gente vai fazer alguns exercícios aqui para deixar bem claro como é que funciona. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês a necessidade de entender a LOA. Como é que eu entendo a Lei Orçamentária Anual do município, do estado, do governo, para poder entender o orçamento da minha instituição para quem é servidor público. Ok? Muito bem. Então, para entender, tá, esse orçamento e a execução da despesa, nós temos que entender as receitas estimadas e principalmente as despesas fixadas. Então, cada instituição ela tem a sua receita estimada e a sua despesa fixada. Então, como eu já falei para vocês, como é que é o composto processo, como está descrito aqui em tela, né? PPA, LOA e Lei Orçamentária. Então, vamos lá. O plano plurianual, como eu falei para vocês, é um plano de 4 anos, tá? E que tem efetivamente a necessidade de ser atendido para que se possa ter noção do que o governo quer na sua atuação. Então, ele faz um planejamento de médio e longo prazo que vai abarcar, dentro dos detalhes, o que o governo estadual, municipal, federal quer. Né? Então, quando aquele governo entra, ele vai já, junto com os seus ministros ou secretários, fazer o planejamento para aqueles 4 anos de governo. Então, notem, é um plano de governo. Como eu falei para vocês, no entanto, o primeiro ano de um governo é a execução do último ano do governo anterior. Isso é complicado? É só que tem que seguir, fazendo ajustes para a sua realidade. Ou seja, o outro governo planejou, só que agora eu tenho que executar. Vou executar na íntegra, como está ali, comprometendo as ações do meu governo, do meu primeiro ano de governo, que é sempre difícil? Não. Eu vou pegar, vou estudar esse último ano de planejamento e vou ver como ele se adequa ao meu plano estabelecido, para poder governar o município, o estado ou a União. Então, junto com os seus ministros e secretários, eles vão adequar esse último ano do plano para que se encaixe as perspectivas, ao orçamento previsto, né, para a receita estimada, e começar a realizar as despesas dentro daquilo que também pode ser executado pelo aquele governo naquele momento. Adequando. Só um Né? complemento, professor. Opa! Pois não, professora? Você pode se perguntar, mas por que isso, né? Por que esse orçamento não é feito para um governo e depois, quando muda o governo, não há, né, tanto a previsão quanto, né, a questão da implementação, digamos, das políticas públicas, das próprias despesas públicas só dentro daquele governo. É exatamente para que as políticas não sejam, para evitar, diminuir a descontinuidade política, né? Que é um desafio que nós temos, que quando a troca de governo, seja ele municipal, quando tem, né, novas eleições para prefeitos, para vereadores, seja no estado com os governadores, enfim, né, ou seja na federação, para que quando haja essas mudanças possa haver também uma continuidade, se pense em políticas de estado e não políticas de governo. Claro que com isso nós não eliminamos, né, completamente, mas nós impulsionamos uma certa continuidade nessas políticas públicas, nesse planejamento, enfim, é nesse sentido. Você estava complementando, professor, por favor. Sim, professor, perfeitamente. Grato.
Então, depois nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a lei que dentro do seu contexto de instrumento orçamentário, vai dar uma possibilidade de fazer a ligação entre o planejado e aquilo que será a base da lei orçamentária anual. Então, ele é um elo muito importante nesse processo orçamentário. Tá? Então, ela antecipa, né, ela dá essas diretrizes para que se possa. Né? Então, são normas e prioridades de gastos, parâmetros para que o legislador possa já fazer uma primeira análise e dizer aonde será alocado efetivamente e como será distribuído receitas e despesas. Tá? Então, é uma lei fundamental para que se possa iniciar a PELOA, que se chama, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária, e depois será votado e sancionado pelo presidente, efetivamente trazendo como lei orçamentária anual. Ok? Então, ela é importante. Então, vou chamar um destaque para vocês aqui. Ó. Olhem só. A União, tá? A lei federal 15.080, de 30 de dezembro de 2024. Um exemplo, Santa Catarina, a lei estadual 19.039, de 8 de agosto de 2024. Município de Curitiba, a lei municipal 16.362, de 28 de junho de 24. Tá? O que é que chama atenção na lei de diretriz orçamentária? Né? O que é que está aí que pode destoar um pouco, principalmente em relação aos prazos orçamentários? Olha a data que a lei foi liberada em 2024 para começar a se trabalhar, né, foi votada efetivamente para se trabalhar a lei orçamentária de 2025. Em dezembro, olha no estado, em agosto, como manda a legislação, em Curitiba, em junho. Então, olha que o processo foi demorado. E a consequência desse processo vai cair lá na LOA. Se a gente observar a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, a lei que nos dá efetivamente possibilidade de entender esse processo de receitas e despesas, tá? Ela tem também seus prazos. No caso da União, ela foi votada em 10 de abril de 2025. No calendário, ela deveria estar já votada e prontinha para execução do orçamento em dezembro, 22 de dezembro, até 22 de dezembro, para sancionar e o governo começar a rodar a máquina no início do ano. Mas não aconteceu dessa forma. Observa a de Santa Catarina, janeiro. A de Curitiba, em dezembro. Eficiência e eficácia. Teve efetividade no processo. Já a União já não teve efetividade. A coisa ficou discutindo. E aí a gente vai chegar num ponto que não está no nosso livro, mas vale a pena a gente discutir. Vocês já ouviram falar, já foi comentado na própria mídia a questão das emendas parlamentares. Isso é um caos para nós. Isso é uma situação que se torna difícil o trabalho. Quando se discute o quinhão que cada parlamentar tem, né, a sua cota para poder ajudar o seu estado, ajudar o seu município, a discussão fica maior. A gente tem uma condição que ultrapassa o interesse coletivo para chegar ao interesse individual. Aqui eu não estou julgando, não estou falando nada, estou apenas comentando pelo atraso da votação do orçamento em função dessas condições de discussão sobre o orçamento, sobre o quinhão, sobre as emendas parlamentares. Tem emendas que são efetivas para ajudar municípios, para ajudar estados? Sim.
mas tem outras que têm só o cunho político, de conseguir fazer com que aquele político tenha uma visualização no seu estado bem diferente. Ah, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas se vocês lerem, né, sobre as emendas parlamentares, vocês vão ver a grande estrutura e a dificuldade que é lidar com isso na composição do orçamento. É um puxa para cá, um puxa para lá, é as bancadas para um lado, as bancadas para o outro, cada bancada quer se favorecer e, consequentemente, o orçamento vai rolando, e foi rolando, até abril. Mas o que acontece nesse período? O governo começa a trabalhar com frações, né? Um dozeavos para poder atender as despesas emergenciais e ir tocando aquelas que são obrigatórias, né? Como, por exemplo, pagamento de salário. Então, traz um atraso na execução orçamentária muito grande, mas a lei diz que tem que ser até 22 de dezembro. No entanto, né, vão se jogando, vão trabalhando, e aí acabou sendo votada em abril. Por isso eu chamei esse destaque para vocês aqui, para que vocês pudessem entender, né, essa dificuldade de muitas vezes executar o que está efetivamente na lei. Tá? Só E aí, complementando oi, professora, pode falar. Só complementando, né, por exemplo, emendas que foram importantes, né, quando houve a catástrofe no Rio Grande do Sul, ali foi discutido algumas emendas, questão de mudanças climáticas que partiram também, mas também, pessoal, há muitas emendas, como o professor Hamilton falou, que acabam sendo partidárias, sendo muitas vezes pontos de manobra ali, né, dentro do governo, e isso realmente é um ponto desafiante, né, dentro do aspecto ali de gestão pública, né? E um outro ponto também bastante relevante, que muitas vezes mostra isso, é que na execução, né, dessas políticas públicas, né, assim, mostrando de uma forma, exemplificando o que o professor Hamilton está retratando para vocês, né? Muitas vezes, mesmo quando implementado, muitas das políticas públicas acabam sendo não discutidas com a população, né? Sendo discutidas somente ali, muitas vezes por grupos e decididas. E uma outra questão é que muitas vezes até há continuidade de pontos que são relevantes, mas é mudado às vezes as nomenclaturas, o nome da política pública, para que haja, né, de certo modo, favoreça determinado governo ou outro, né, que se diz ter implementado, enfim. Então, esse realmente é um desafio e assim, uma continuidade até da fala anterior que eu estava comentando com vocês, né, da importância da gente pensar o Estado, né, até mesmo pelas 3 diretrizes que o professor Hamilton ali trouxe com vocês, né, pensar o Estado com essa unicidade, apesar de nós termos ali a federação, os estados, né, e os municípios, pensar na inter-relação entre eles e o quanto é importante essa congruência, né, essa complementariedade, essa transparência. Então, o fato, por exemplo, de isso ser discutido e hoje a gente ter ali os portais, né, da transparência, por exemplo, e outros, né, por exemplo, a questão do planejamento, a questão da LDO, das diretrizes e do próprio anual, né, está ali nas bases, está de uma forma transparente, inclusive a atividade de hoje é para isso, para que vocês visualizem, porque muitas vezes isso está disponível para a população, né? E a população não sabe, né? Não tem muitas vezes conhecimento que isso não só está lá, mas que ela deve, com base no que foi trabalhado, no que foi acordado, também exigir, né, da gestão pública a implementação, enfim, de cada um daqueles pontos, que não é baseado, não pode ser, né? Não estou dizendo que sempre não é, não deve ser com base em favoritismo, enfim, deve ser feito, como eu falei com vocês, com base em análises, em dados, né? É esse o intuito, né? Enfim, mas muitas vezes isso acaba não ocorrendo, e um ponto é esse que o professor Hamilton trouxe para vocês, né? Dessas emendas parlamentares que não têm um intuito ali de visar o bem público, né? Mas, enfim, né? Os interesses, né? É isso. Professora Milton, por favor. Professor, até complementando, vocês vão lembrar
né? Isso foi derrubado, inconstitucional, mas 21, acho 21, 19, 21, tinha um tal de orçamento secreto. Tan, 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 tan. Né? O Supremo Tribunal derrubou. Mas olha, sinceramente, para quem é da área, para quem é servidor público, para quem é docente de gestão pública, pô, tu não justificar a tua emenda parlamentar para onde vai, pô, aí era demais, né? E foi uma briga para derrubar isso, hein? Foi uma briga. Se vocês quiserem, podem pesquisar um pouco mais aí na internet, orçamento secreto. Estava tentando lembrar o nome, é orçamento secreto. Vou colocar aqui, né, como docente, uma vergonha isso. Mas ainda bem conseguiram derrubar. Eram as emendas parlamentares que não tem justificativa. Simplesmente o cara botava uma emenda, mas não dizia para onde ia, por que que ia. Né? Só botava lá que eu preciso desse orçamento para tal. Essa é a minha fatia. Mas por quê? Não tem justificativa. Então é chamado de orçamento secreto. Não cabia, né? Não cabe, inconstitucional. E aí o Supremo realmente derrubou. Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, depois vocês entendam o que foi, né? Esse orçamento. Ok? Ficaram atentos aqui à questão dos prazos. Né? Então, lá no livro tem, né, os prazos legais. No caso desse ano, 2025, não foi cumprido. Alguns anos sempre estica um pouquinho. Né? Então, acaba, por essas condições das emendas, levando a votação um pouquinho mais. E só que nesse ano exageraram, né? E aí uma questão que, como a gente tenta colocar aqui para vocês a linha correta, às vezes a gente esbarra nessas condições que acontecem. Tá bom? Ok, professor? Podemos seguir? Muito bem. Então vamos lá. 2025. Né? A arte que a nossa professora colocou aqui, muito bem elaborada visualmente, para que a gente possa entender. Né? Sabemos que o orçamento estima a receita e fixa a despesa. Fato, já conversamos, já discutimos aqui, né? Trouxemos, melhor dizendo, esses elementos para vocês. Para o efeito didático, nós vamos nos concentrar na Lei Orçamentária Anual 2025 do Governo Federal para o efeito didático, né, para a gente poder compreender o funcionamento. Nós temos LOAs municipais, temos LOAs estaduais, mas para que a gente possa compreender o processo, a gente vai usar a LOA 15121, de 10 de abril de 2025, que traz o orçamento da União. Só um pouquinho, por favor. Pessoal, então eu vou dando Não, continuidade. professor, foi só Tá bom, já voltou. era Ah, só um espio que tranquilo. estava aqui, um espio que ia entrar e Ah, faz um perfeito, estrondo, professor. desculpem. Aí nesse conteúdo da LOA, né, estão fixadas as despesas de cada órgão da instituição federal, né, como organizada dentro dos programas, e aí estão lá do ano corrente, estão por classificação programática, por classificação institucional e classificação da despesa. Eu vou passar um pouquinho disso para vocês depois, para vocês entenderem esses nomes e o funcionamento dentro da LOA, ok? Muito bem, para que a gente possa compreender, nós vamos, né, fazer algumas atividades aqui. Eu gostaria que vocês, dentro da possibilidade, participassem, ficassem muito atentos. Por quê? Não é, professora? Porque as atividades que estão programadas para vocês, atividade 2, ela passa pelos pontos que a gente vai conversar aqui. Tá, Túlio? Por isso que eu falei que a gente já estava no programação. A gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar a atividade 2. Nosso objetivo maior da atividade 2... Opa, não está ouvindo? Está ruim? O que houve? Tem alguns alunos que estão falando que está oscilando o sinal. Eu estou cantando. Minha rede Para está mim ótima está aqui. perfeito, pessoal. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu estou com o Pode microfone ser que seja novo. o sistema, mas deem uma olhadinha se não é a internet de vocês, porque para nós, por exemplo, nós não estamos no mesmo local agora, estamos aqui, né, lecionando, enfim, mas tá perfeito. Mas tudo bem, se vier mais algum problema, eu repito, caso seja necessário, ok? Certo.
Opa, tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Onde é que eu parei mesmo? Eu estava falando que a gente ia explicar efetivamente todo a atividade 2 aqui. Então prestem muita atenção no que nós vamos passar para vocês. E dentro da possibilidade, tá, vocês vão trabalhando. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos um quiz depois para vocês, mas a importância de entender o orçamento e compreender o orçamento do meu município, do meu estado, da União, ou melhor, compreender o orçamento da organização aonde eu trabalho. Será que é importante eu saber o orçamento da minha instituição? Não é, professora? Poxa, tá lá. Como é que executa? Quais são as despesas que a instituição tem direito? Por que está sendo executado isso e não aquilo? Qual foi o planejamento que foi executado? Tá? Peraí. É um recurso que veio para a instituição. Eu também, enquanto contribuinte, tenho essa possibilidade de entender. O Instituto Federal, por exemplo, a partir da LOA, do órgão, né? A LOA ela é ampla, todos os órgãos estão lá, receitas e despesas, mas para as instituições públicas, o importante são as despesas. A LOA enquanto despesa, porque lá está fixada o que cada uma instituição vai receber. Dentro da LOA, ela é dividida em volumes. No caso do MEC, é o volume 5. Dentro do volume 5 estão todos os órgãos do MEC, vinculados ao MEC. Tá? As unidades vinculadas ao MEC, ao código do MEC, né? A classificação institucional é 26 mil. E abaixo dela em 26 e um monte de quebradinhos que vão ser representativos de cada unidade vinculada, né? Unidade vinculada ao MEC, né? Ministério da Educação. Bem, mas o que isso quer dizer? Que a partir dessa LOA, o MEC lá vai estar, por exemplo, a 38, que é a classificação institucional do Instituto Federal. Tá? Só para a gente ter um guarda-chuva aqui para entender. Muito bem, com essa classificação eu vou poder olhar qual é o orçamento destinado ao Instituto Federal de Santa Catarina, bem como para outras instituições de ensino, né, fundações, hospitais, universidades, etc., etc., que são unidades, repito, unidades vinculadas ao MEC, na inscrição, perdão, na classificação institucional 26 mil. Ok. Feito isso, cada instituição, dentro da sua estrutura orçamentária e financeira, vai analisar o orçamento, tá? E aí vai se programar para a execução da sua despesa. E aí nós temos, por exemplo, no Instituto Federal, um instrumento chamado PAT. O PAT é o Plano Anual de Trabalho, onde estão, né, vinculados ali, é um plano do ano, onde estão vinculados todas as despesas que o Instituto vai executar. Então está ali organizado, como se fosse um PPA. Só que no caso aqui é um plano anual de trabalho. Então, a cada ano se faz esse plano para que se possa saber como vai se executar a LOA. Só complementando o que o professor Hamilton está falando, pessoal, por exemplo, no Instituto Federal, né? No Instituto Federal tem uma programação também financeira, né? Mas essa programação financeira que o Instituto Federal ele realiza parte da federação, porque é um Instituto Federal, né? Então, esse ponto que o professor Hamilton está trazendo, ele tem relação com o slide anterior, por exemplo, que fala ali sobre a classificação institucional da despesa, a funcional, né? A programática, a econômica. Em que sentido, professora? Porque cada órgão, né? Ele é responsável
por um gasto. Por exemplo, nós temos o Ministério da Educação, nós temos os institutos federais, nós temos as universidades federais, por exemplo, e outros, né? Além, por exemplo, dessa classificação, né, nós temos, por exemplo, por funções, por programas, né? Por exemplo, a educação básica, qual é o valor destinado à educação básica, à pesquisa científica, à assistência hospitalar, né? E também por classificação econômica, por exemplo, por tipo de gasto, né? Gasto em pessoal, em gastos em cargos sociais, investimento, custeio, enfim. E aí o professor Hamilton estava trazendo o IFSC, né? Então, o IFSC, ele tem ali, né, um valor, por exemplo, a ser gasto, mas é de acordo com esse recurso, né, que vem. Então, o IFE ele não pode fazer além do que está programado. E aí, a partir do valor, né, ele pode planejar como esse valor, por exemplo, que vem, né, por exemplo, na LOA 2025, está ali o quanto isso foi autorizado para o Instituto Federal de Santa Catarina, para o IFSC, né, a qual vocês estão estudando, fazendo especialização em gestão pública, enfim. E aí, com base nisso, o IFSC pode se planejar, por exemplo, pagamento de salários, para a reforma de um laboratório, para a compra de equipamentos, enfim, né? Então, isso é só um exemplo, mas cada um dos órgãos precisam ter o seu planejamento para calcular aí o quanto podem, né, gastar, quanto podem ter de despesas a partir da estimativa da sua receita. Por favor, professora Hamilton. Não, só até complementando, você está colocando, professor, vocês têm o entendimento do PAT, né, do Plano Anual de Trabalho, ele tem uma estrutura muito semelhante com a LOA. Como assim? Porque a origem dele vem do que a gente chama de PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que se assemelha ao PPA. Então ele faz o PDI, né, a instituição elabora o PDI, aquele 4 anos de gestão, e a partir do PDI se elabora o PAT anual, ou seja, uma espécie de LOA, como a professora colocou, para saber como serão executadas as despesas e as necessidades, né, para atender as necessidades daquela instituição específica. Aqui eu estou exemplificando, tá, o Instituto Federal de Santa Catarina, onde vocês estão matriculados, né? Então, e por que é importante, só complementando isso que o professor não, Hamilton, professora? porque isso faz com que cada um desses órgãos tenha o seu planejamento e tenha uma responsabilidade, né, com aquele valor que foi passado a ele, de gastar ali dentro daquilo que... E aí, cada um desses órgãos, por exemplo, cada instituições, o que eles vão ter? Eles vão ter ali discussões internas. Então, dentro do Instituto Federal, por exemplo, tem os respectivos órgãos que vão discutir como esse valor. Alguns, claro, já estão pré-determinados, porque, por exemplo, não tem como não pagar a luz, né, os salários, enfim, e outros podem também ser alocados de acordo ali com as discussões, com as diretrizes, com os pontos que são trazidos em pauta, né? Assim como essa discussão que a gente falou aí em âmbito do governo federal, né? Que acontece. E tem uma pergunta aqui, professor. Um aluno colocou: se são, professor, as unidades de administração de serviços gerais, né? Ele, pela sigla, eu acredito que se refira a isso, né? Como é que eu não entendi, professor? Pode repetir a Ele pergunta, por trouxe a favor? seguinte pergunta. São as UASGS, professor, que eu acredito que sejam as unidades de Não, administração de serviços gerais, né? não. Não? As unidades, né, essas unidades vinculadas dentro do governo são a gente chama de UASG, né? Unidades Isso. orçamentárias, sim. Mas observando, né, que cada instituição, que cada ente federativo, ela tem essa sigla como representante, como se fosse, e aí ele está um pouco correto, como se fosse uma divisão como é que a gente chama? Não é plano de custo, meu Deus, centro de custos, tá? Essas UASG são centros de custos, exatamente isso, obrigado, mano. Isso. Tá? Onde cada um sabe a sua necessidade, e em cima dessa necessidade, né, as UASG têm essa necessidade e colocam ali no seu plano o que tem para atender, em termos de orçamento, o que a instituição precisa. E é bem isso mesmo, essas unidades organizacionais, né, que são
necessárias para poder fazer a divisão orçamentária dentro do próprio plano, o plano governamental, tá? Então, isso também tem no município, tem no estado, e permitem fazer essa organização adequada. No caso do Instituto Federal, né, essa unidade, essa vinculada a 26.000, que é o MEC, que no caso do Instituto é a 26438, chamada Instituto Federal de Santa Catarina, tem dentro do seu orçamento, né, um determinado montante, que foi vinculado à LOA. Lá na LOA está escrito unidade. Ponto. Essa unidade, chamada Instituto Federal de Santa Catarina, tem um montante. Esse montante foi organizado, tá, professor? Ele foi organizado a partir do PDI, a partir desse plano de trabalho, já no meados de agosto, para poder ser remetido ao MEC, para que o MEC e todas as instituições têm que mandar para que possa se montar efetivamente o volume de despesas do MEC. Então, cada instituição, cada UASG manda, dentro da sua estrutura, o que é necessário para atender as suas despesas. Ponto. E aí constrói-se, efetivamente, né, a LOA geral do governo. Isso acontece com o governo estadual, federal e municipal, como eu acabei de falar para vocês. Muito bem. Eu gostaria agora, professora, deixa que eu coloque aqui. Eu vou colocar para os estudantes aqui no link, o link do MTO. Vocês podem também acessar o link do MTO pelo nosso material. Tá? Deixa eu só pegar aqui. O que é que veio aqui? Isso aqui não era para estar aqui, peraí. Tá, consegui. Aqui. Vamos lá pegar o Manual Técnico do Orçamento, tá lá no nosso livro, tá? Aqui no e-book, tá lá no e-book. E vamos começar a trabalhar a nossa atividade. Mas vamos primeiro começar com isso, tá? Então nós vamos, estão lá colocado lá no nosso material, o MTO. Um aluno está comentando que ele não conseguiu abrir o link do e-book, que diz que não existe. Olha, vou verificar agora novamente, mas Não, todos os links estavam ativos, mas todos pode eles ser que tenha ativos, dado algum professora. problema. A questão é o Deixa eu seguinte, conferir novamente. Uhum. se tiver problema, pode ser que ele tenha no navegador dele entrar em avançadas para depois entrar no link, tá? Deixa eu colocar aqui o link aqui, do Manual Técnico do Orçamento aqui. Vou fazer o link direto aqui, tá? Já estou colocando para vocês aqui. Deixa eu só conseguir. O meu não está entrando aqui, Ah, entrou agora. Entrou aqui no Shop, vou botar ele Entrou? direto. Avançados, tá. Eu vou pegar o link direto aqui. Peguei o link direto. Pronto. Ctrl Isso, C, pessoal. Está sendo colocado agora para vocês aqui no chat. tá? Deixa eu pegar o chat aqui. Vamos lá. Foi. Ctrl V. Esse aqui vai direto, tá? Foi, professora? Ah, agora entrou, professor. Tá. Mas quando clica nele, realmente não vai, professor. Vai. Vejam se entra para vocês. Ele tá lento aqui para Alguns não mim. conseguiram abrir. Tá lento. É, Mas eu vou pegar o extrato, eu vou mostrar para eles aqui então. isso. Tá muito lento para entrar aqui. Eu vou parar, eu vou compartilhar aqui a tela do MTO.
professora, para eles poderem compreender como é que funciona aqui. Eu vou parar essa aqui e vou abrir o MTO, tá? Pessoal, vão em avançado, tá? Porque muitas vezes os computadores, o que eles fazem? Eles restringem porque eles acham que não é seguro, tá? Mas esse link passado para vocês é seguro. Então vão em avançado e aí você clica ali no linkzinho abaixo e aí você vai conseguir entrar. A professora tá verificando o MTO aí, não? Na tela? Isso, professor, eu entrei, eu Tá. entrei. Não, não, E aqui, tá aqui na aparecendo aqui tela tá também o aparecendo para vocês compartilhamento. compartilhamento. Isso, Então, os olhem dois estão só. funcionando, tanto o link quanto o compartilhamento. Olha aqui. Então, vocês vão entrar nesse manual técnico aqui. Ah, mas aí, por isso eu estou explicando para vocês. Como é que eu sei qual é a, qual é a classificação institucional da despesa? Então, a gente vem aqui, ó, no MTO, dá um Ctrl F, tá? Vai, bota aqui classificação, tá? Ó, ele vai trazer aqui. Aí você vai procurar aqui, ó, classificação, ó. E aí você tem a classificação da receita, classificação do resultado, esfera, tá? E aí você vai verificar qual é essa classificação que é a vinculação de cada uma das instituições que eu estou falando para vocês. Então vamos atrás aqui da classificação da despesa. Classificação institucional. Está no 4.3. Tá? Por que eu quero saber isso? Porque eu quero saber como é que eu encontro. Então, vocês têm que prestar muita atenção, porque isso aqui está lá. Vai ser necessário para vocês fazerem a pesquisa. E a pesquisa começa aqui no MTO. Classificação institucional, estão acompanhando, se tiver alguma dificuldade, é só avisar. Classificação institucional da despesa. Então, eu vou clicar aqui para saber o que é que eu estou pedindo. Então, eu posso chegar aqui e venho para cá. Ó. Vai cair na classificação institucional da despesa. E aí eu vou seguir e entender que eu tenho aqui, ó, a classificação institucional da despesa, olha só. Estão vendo aqui, ó? Da União. Aqui é da União, tá? Que é a base do nosso exercício. Tabela 10.21. É aqui que eu vou clicar. 10.21. Ele vai me levar para lá. E aí eu tenho o código aqui, ó. É esse código, quando eu falo 26.000, 26.348, é isso aqui que eu estou dizendo. Tá? É esse aqui, ó. Repetindo, para localizar a classificação institucional, para encontrar um órgão federal, eu vou dentro do Manual Técnico do Orçamento 2025, vou buscar a classificação institucional para poder localizar determinado órgão. Então aqui eu vou localizar, por exemplo, o Instituto Federal. Eu poderia ir direto? Poderia, mas eu quero explicar para vocês passo a passo. Então eu vou achar aqui, vou procurar tribunal, tribunal. Mas eu sei que o MEC é 26 mil, então eu já vou direto, 26 mil. 26 mil, ó, 26 mil. Ministério da Educação. Pronto. O professor falou que 26 mil é Ministério da Educação, achei Ministério da Educação. E abaixo dele, ordenadamente, nós temos todas as unidades vinculadas. Então, tem Ministério da Educação como o seu órgão maior. Depois eu tenho o Instituto Benjamin, Fundação Universidade do Ceará e vários órgãos aqui, ó. Universidade Federal Juiz de Fora. E vou buscando até encontrar o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, vem descendo. Ó, 300, 400 hospitais, hospitais, hospitais. Opa, institutos. 26, Instituto de Alagoas. Vou descendo até procurar o de Santa Catarina. 411, não achei ainda. Mais uma página. Instituto Federal Catarinense, que a gente chama de IFC. Não confundir com o Instituto Federal Cearense, que é outro, SE. Tá? Então nós vamos descer aqui. Santa Catarina. Achei. Pronto, já vou anotar esse número. 26438. Instituto Federal de Santa Catarina. Poxa, já tem uma parte do que eu preciso. Já vamos anotar. Então a gente já localizou essa parte aqui, ó. Localiza a instituição, tá, dos institutos federais. Localiza a classificação institucional da despesa. Aonde? No Manual Técnico do Orçamento. Ok, professora? Podemos seguir? Professora? Tá me ouvindo? Podemos seguir, professor. Estava dando as Tá. instruções ali para eles, mas agora a maioria conseguiu entrar. Muito bem. Qualquer coisa eu repito. Tá muito tranquilo aqui por enquanto. E o que eu quero no manual?
Eu já localizei o Instituto Federal de Santa Catarina. Está aqui. Perfeito. Preste atenção, pessoal. Tudo isso tem a ligação direta com a atividade. Instituto Federal já localizado? Vamos localizar então agora. Tentem localizar o Ministério Público Federal, cuja codificação é 34101. Tentem localizar. Vamos lá. Experimente isso. Se vocês conseguem localizar no Manual Técnico do Orçamento, Ministério Público Federal. A base é 300, então 34101. A gente tem que descer mais um pouquinho para ir atrás do 34. Opa, 32, 34. Opa, já localizamos, ó. Tá aqui, ó. 34101. Perfeito. E você pode encontrar qualquer órgão que você desejar. Tá? O seu órgão que você trabalha, o órgão que algum colega indicou, todos vão estar aqui. Isso dentro da estrutura federal. Como a gente falou, a gente vai seguir, para efeito didático, a LOA da União. Ok? Então vamos lá. Podemos seguir, professora? O pessoal conseguiu encontrar o Ministério Público Podemos Federal? seguir. Ótimo. Sim, estão dando Vamos lá, feedback então. positivo, que estão conseguindo entrar. Beleza. Pessoal, relembrando que isso está ligado diretamente com a atividade que a gente vai trazer para vocês, que já está aberta. Muito bem. O que tem isso a ver com a LOA? A gente precisa, para saber, encontrar lá na LOA o órgão que a gente deseja. Saber o orçamento desse órgão. Muito bem. Então agora nós vamos entrar na LOA. Como é que eu entro na LOA? Você pode escrever no seu local, tá? LOA. Mas eu também vou compartilhar com vocês aqui a lei orçamentária. Ctrl C. A lei orçamentária federal. Ctrl V. Tá aí. Professor, alguns alunos estão perguntando, esse PDF com as instruções vai ficar disponível? Pessoal, essa videoconferência, ela vai estar no Moodle e vai estar disponível para vocês, tá? Nela, contém toda a explicação de como realizar a atividade. Então, vocês podem voltar no vídeo e fazê-la, tá? Esse PDF que o professor Hamilton estava acessando e mostrando para vocês, tá? É um documento que está disponível ali no site, tá? Do MTO, que é o Manual Técnico do Orçamento, ok? Então, assim, ele não está, não vai ter um tutorial em PDF, digamos, mas você pode acessar a aula de hoje, que tem as explicações, e estudar, enfim, retomar os pontos para a realização da atividade. Pode falar, professor. Muito bem. Então, pessoal, eu disponibilizei para vocês agora o site onde está a LOA Federal, ok? Muito bem. Vamos acessar? A gente acessa isso. Se a gente clicar lá, a gente vai chegar. Eu consigo levar para lá, professora. Acho que não compartilhou ainda, professora. Não compartilhou ainda. Não, tá, mas eu vou compartilhar com vocês aqui, efetivamente, a LOA. Quando você clica lá, você vai para a LOA. Então eu vou abrir aqui a LOA. A LOA. Eu vou ter que abrir de novo. Perdi a LOA aqui, professor. Show? Deixa eu abrir novamente aqui, peraí. Certo. Acabei perdendo a... Aqui. Eu vou parar e vou entrar na LOA agora, que a gente vai trabalhar efetivamente nela. Tá? Muito bem. Na lei orçamentária anual, estou parando aqui e vou compartilhar a minha tela. Tá, professora? Parei. Perfeito. Eu vou abrir agora, eu vou abrir o compartilhamento da tela. Muito bem. Apareceu para você, professora? Apareceu. Lei orçamentária anual? Apareceu, Muito bem. perfeitamente. Então vocês têm que chegar aqui com aquele link. É bem isso. Perfeito? Muito bem. Lei orçamentária anual federal. É essa que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento. Então vamos lá. Está tudo escrito aqui, bonitinho. Vamos seguir.
que é que eu tenho aqui? Eu tenho a lei, que não é o que a gente está querendo agora. E nós temos aqui vinculados os volumes. É isso que interessa para nós. O volume aonde está o MEC. Ou seja, o MEC tem aqui uma estrutura. Então eu venho aqui no MEC, volume 5, e vou achar o MEC aqui. 26 mil. Olha o MEC aqui, perfeito? Então essa é a estrutura da LOA. Vocês estão conseguindo estar visualizando, professora? Vou aumentar um pouquinho aqui. Visualizando, tá perfeito, professor. Se quiser aumentar um Muito pouquinho a bem. letra. Estou aumentando aqui. Ok. Essa é a estrutura da LOA. Tá? Muito bem. Estrutura da LOA. Agora vamos entender isso. Como é que se destrincha isso? Na parte inicial nós temos o valor empenhado em 2003, ou seja, quanto é que foi empenhado no ano 2023 em relação ao orçamento. Nós temos aqui na coluna 2 o projeto de lei orçamentária inicial. Então, o projeto. Esse é o valor de cada instituição, de cada programa em relação ao projeto. Quanto é que finalizou a LOA 2024? Ou seja, após o projeto, quanto é que incrementou? Observem que, por exemplo, aqui saiu de 207 para 208, certo? Bilhões. Em 2025, o projeto inicial previsto foi 200. No entanto, houve uma redução para 197. Perfeito? Ok. Isso é o orçamento do Ministério. Pode alterar essa LOA 2025? Sim, pode alterar. Porque haverá ajustes durante o ano. Incremento ou até mesmo decréscimo. Observe que o projeto era de 200. Só que a votação... Opa, baixo, desculpa, não estou enxergando. A votação passou para 197. Então, é uma diferença grandiosa. Ok? Em termos de bilhões. Depois nós vamos entender o programa. Lembra que eu falei para vocês que o orçamento nosso, ele é um orçamento programa? Por quê? Porque ele é dividido aqui, ó, olha os programas aqui, ó. As codificações, que é a codificação programática dele, em que o orçamento é colocado em cada programa para atender uma determinada parte da sociedade. Então, no caso do MEC aqui, nós temos alguns programas específicos, como aqui o 5011, que é Educação Básica de Qualidade, o programa 5012, que é Educação Profissional e Tecnológica, que é a nossa área, que cobre efetivamente os Institutos Federais de Santa Catarina, não, os Institutos Federais de todo o Brasil, né, Educação Profissional e Tecnológica, tá? Mas, no entanto, esse programa aqui foi cancelado e foi aberto novo aqui, ó. Educação, que é um novo programa, que é Educação Profissional Tecnológica que transforma, que é um novo programa que veio substituir o 5012 aqui, ó. Ok? Mas está aqui para mostrar o que foi empenhado em 2023. Perfeito? Depois do programa, ele se desdobra em função. Atenção. Função. É que nós temos, por exemplo, a função educação, que é a 12. A função educação, nós temos um valor aqui, ó. 168 bilhões. Aqui no MEC. No MEC. Tá? Perfeito? Perfeito? Muito bem. Função educação aqui. Depois nós temos uma subfunção. Ó, por exemplo, 331, proteção de benefício do trabalhador. Ó, nós temos aqui, ó, 5 bilhões dentro do MEC. Mas tudo isso também se repete para cada instituição pesquisada. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então depois nós vamos descendo aqui para vários. Olhem só, agora eu quero encontrar, por exemplo, o orçamento total do Instituto Federal. Como é que eu faço isso? Como é que eu encontro o orçamento total do Instituto Federal na LOA 2025? Lembre-se, as colunas. A última coluna pertence à LOA 2025.
Atenção nisso. A terceira pertence à LOA 2024. Não vão confundir quando fizerem a análise. Eu quero agora do Instituto Federal de Santa Catarina. Como é que eu pesquiso isso dentro da LOA? O que a gente fez no exercício anterior? A gente pesquisou a classificação institucional. Muito bem. Então, o que é que eu faço? Venho aqui e escrevo. Porque eu sei que eu anotei que a classificação institucional do Instituto Federal de Santa Catarina é 26438. Não foi isso? Vamos ver se a gente acha. Opa, não está encontrando? O que está vendo aqui? Alguma coisa errada aqui no meu. O que está vendo? Vinte e seis, 438. Tem que encontrar. Vamos lá. 26438. Ah, agora sim, ó. Localizou. Estão acompanhando, pessoal? Vamos ver o positivo para a professora aí. Eu não estou conseguindo enxergar vocês. Estou aqui, professora. Posso seguir? Pode seguir, professor. Muito bem. Ó, olha ali, está amarelinho aqui, ó. Eu localizei o Instituto Federal de Santa Catarina. 26438. Correto? Muito bem. Então vamos atrás do orçamento. O orçamento total do Instituto Federal foi 788 milhões 436.257. Ok? Esse é o orçamento total do Instituto. Fácil localizar? Eu posso encontrar qualquer outro? Sim, qualquer outro. Qualquer outro eu posso encontrar aqui. Pegando a classificação institucional, eu localizo o Instituto. Mas aqui está o detalhamento? Não, não está o detalhamento ainda. Eu quero o detalhamento. Então eu sei que a LOA me traz também o detalhamento desse orçamento. Como é que eu faço isso? Vou continuar a procurar o 26438. Olha aqui, ó, o detalhamento das ações do orçamento do Instituto Federal de Santa Catarina. Está bem claro para todos aí, professora? Tá. Então, vamos lá, ó. Órgão, 26 mil, Ministério da Educação. Unidade, 26.438, Instituto Federal de Santa Catarina. Muito bem. E aí eu vou procurar. Pessoal, aqui é só um exercício, tá? Para vocês entenderem. Ah, qual é a função educação? Tá aqui. Qual é o valor da função educação? Qual o total? Em 2025. LOA 2025. Qual é o valor total na linha de educação? 692.561.012. Certo? Muito bem. Subfunção. Tem aqui a função proteção do benefício do trabalhador. Qual o valor? Aqui, ó, 48. Pessoal, aí tem uma coisa na atividade que vocês têm que prestar muita atenção. GND. GND. Natureza da despesa. Grupo Natureza da Despesa. GND. Grupo Natureza da Despesa. O que é isso? É onde é que está alocado naquelas classificações que a gente já viu da despesa determinados valores. Muito bem. Quanto é que foi colocado em pessoal em cargos sociais? Para 2025, foi colocado no Instituto Federal, no grupo 1, 655. Quanto é que foi colocado em outras despesas correntes? Lembra das despesas? Despesas correntes, grupo 3, foi alocado 129 milhões. Quanto é que foi alocado em investimentos? Grupo 4, GND. Grupo 4, Grupo Natureza da Despesa 4, que significa o quê? Investimento. Quanto é que foi alocado? 3 milhões de investimento. Perfeito? Aqui é o investimento total. É a despesa corrente total. É o GND pessoal em cargos sociais total. Perfeito? Aqui, ó. Muito bem. Agora vamos especificar. Abaixo nós temos por fonte. O que é fonte? É aonde a gente vai aplicar cada uma dessas despesas. Então eu tenho algumas fontes que estão alocadas às receitas. Então olhem a fonte. Fonte 1000, fonte 1000, fonte 1050, fonte 1051, fonte 1056.
Ah, quanto é que eu aloquei na fonte 1000 na GND 4? Onde é que está a GND 4? Está aqui em cima? Não, GND 4 na fonte 1000. Segue a linha. Seguindo a linha. Opa! É 691 mil? Não, 691 mil é o total, vinculando pessoal e outras despesas correntes. Não é isso que eu quero. Eu quero o valor da fonte 1000 no GND 4, investimentos. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Ó. Fonte 1000, GND 4. Seguindo a linha, tá bem aqui, ó. Ó. Perfeito? Tá bem aqui, ó. 3.453.540. Certo? Não confundir com o total. O total está aqui. O total abarca todos os outros GNDs na fonte 1000. Como nós temos também o GND na fonte 1050, que só tem outras despesas correntes, e na 56, que só tem pessoal. Não confundam isso. GND específica na fonte 1000. Investimentos, só tem esse valor. Ok? Não confundir com o valor total. Ó, tá escrito aqui o total. Não é o total que eu quero. Eu quero em GND. Perfeito. Muito bem. Ficou claro para vocês? Ok, professora. Essa é a Lua. Posso encontrar qualquer outro órgão aqui? Posso. Então vamos ver o que é que eu estou trazendo em relação à nossa atividade. Vou subir a atividade, tá, professora? Claro. Deixa eu parar essa aqui e subir a atividade. Aí a gente continua, já está quase fechando já, professora. É muito importante para os estudantes. Ok, professora, mostrando aqui? Perfeito, tá aparecendo. Muito bem, deixa eu dar um zoom aqui. Opa, o que houve aqui que perdeu? Desculpa, professor, acho que é alguma coisa que eu fiz errado aqui. Estranho, caiu. Se quiser, professor, a gente pode lançar rapidamente aí para os alunos, respondendo Mentimeter, né? Posso passar para aqui para eles no chat e eles vão respondendo enquanto você restabelece aí. Pode passar, professora. Perfeito, então eu estou passando. Pessoal, tem uma pergunta para vocês. Você conhece a LOA do município onde você mora? Então, acesse Mentimeter com esse código que eu estou passando para vocês agora e respondam para a gente saber um pouquinho aí. Acessem nesse link. Isso, agora voltou os slides, professor. E Botou o os slides? código voltou. Tá Ah, os então slides tá. aparecendo para nós, Perfeito, muito bem. usando esse código. Tá, deixa eu chegar lá. Muito bem, chegamos aqui na atividade. Perfeito. Tá aqui, ó. Ah, isso, já está no telão. Tá no telão, Aliás, ok? nos slides Os compartilhados. slides. Mas você passou o código para eles no chat, não passou? Isso, passei Muito bem. sim. Muito bem, então, ok. Feito. Tá. Então, aqui no grupo 5, tá? Como passei para vocês ali, ok. Estamos na atividade online. Essa pergunta, se você conhece, né, a LOA do seu município, responda lá sim ou não, tá? Então vamos à atividade. Bom, pessoal, a atividade é para a gente contribuir com o desenvolvimento de vocês para poder entender a LOA na prática. Esse é o nosso objetivo aqui, para que você entre na LOA, conheça a LOA da União e vai ter a LOA também do seu estado, do seu estado não, de um estado e também de um município, ok? Então vamos lá. Então, como é que está alocado essa questão do nosso material, tá? Eu acho que até aqui não é IFC, professor. Tem um erro aqui, ó. Tá? Aqui está IFC, mas não é. A gente mudou para unidade de fundação. Aqui, ó. Aqui tem um errinho aqui, ó. Mas lá tá correto, tá? Então nós temos aqui, Estudantes, ó. ó, fiquem tranquilos. O Vocês têm que entrar na professor Lua. Hamilton, ele vai Só estou falando continuar aqui. explicando. Sim, o Mas professor Hamilton vai eles continuar explicando para vocês. Enquanto isso, vocês vão respondendo. E aí, vão no respondendo, final, a gente dá o resultado, tá? Então, tá? Não precisa podem se ir preocupar, respondendo enquanto que vão ouvindo a explicação. tá? Sem problema nenhum. Eu só vou explicar depois, se for o caso, eu retomo. Não vai fugir nada que eu expliquei até agora. Então, por exemplo, nós temos que entrar no volume 5 que vocês acabaram de fazer, tá? E procurar
lá o IFSC, que está já disposto lá para vocês. Então, observe. Na atividade A, nós temos, vocês têm que trazer para nós o orçamento total previsto para o IFSC. Orçamento total previsto para o IFSC e o orçamento total previsto para a unidade 26.350. Tá? Opa, como é que eu sei o que é 26.350? Eu já ensinei para vocês. MTO. Muito bem. Ou mesmo na própria LOA. No B, essa vale um ponto. No B, orçamento total do grupo de despesa GND 1, pessoal e encargos sociais do IFSC, orçamento total do grupo GND. Lembra de GND? Grupo Natureza de Despesa, pessoal e encargos sociais, para o IFSC e para a unidade 26.350, separadamente. Vale um ponto também essa questão. C, valor total destinado no grupo de despesa GND 3, outras despesas correntes, para o IFSC e para a unidade 26.350, também separadamente. Vale um ponto. Difícil? Opa, acho que o professor já passou isso para nós. Vamos ver, acho que dá para a gente fazer. D. A D, um pouquinho mais complicada, mas, no entanto, acho que dá para a gente lembrar. Valor total do orçamento destinado à função educação para o IFSC e na subfunção 331 para a unidade Fundação Universidade Federal Grandes Dourados. Grandes Dourados. Vou repetir. A D, orçamento total na função educação para o IFSC, e a subfunção 331 para a unidade vinculada à Fundação Universidade Federal de Grandes Dourados. Preste muita atenção nessa aqui. Vale um ponto, tudo separadamente, tá? A gente alocou para vocês um material que vai facilitar a resposta e o envio em PDF, tá? Muito bem, essa é a questão 1, valendo 4 pontos, cada ponto separado por as opções A, B, C e D. Perfeito? Muito tranquilo. Tudo está escrito aqui, vai estar lá, tá? Questão 2, um pouquinho mais complexa, mas também requer de vocês um pouquinho só de atenção. Utilizando os dados de outra unidade vinculada ao órgão 26.000, ou seja, naquela lista de órgãos, vocês vão escolher qualquer uma instituição, que não sejam o IFSC, aqui até, e a unidade 26.350, né, que foi aquela que a gente usou agora, a de Dourados, tá? Tá equivocado aqui. Que não seja de Dourados. Vocês têm que trazer para nós, atender as seguintes solicitações. Indique o nome da unidade vinculada ao órgão 26.000, escolhido para análise. Então, vocês vão lá, naquela lista, no MTO, ou mesmo na LOA, escolher qualquer unidade vinculada ao órgão 26.000, ao MEC, qualquer uma delas. Hospital, universidade, não importa. E vocês vão trazer o seguinte. Primeiro, vocês vão botar o nome. Aí eu escolhi a unidade 26.030, cujo nome é XYZ. Pronto, essa é a primeira questão. Respondida, já ganhou um ponto. Deixou de colocar, já perde um ponto. Letra B. Informe o orçamento da unidade vinculada no órgão 26.000 escolhido. Então, se eu escolhi a 26.031, eu vou lá e vejo o orçamento total. Só que tem um detalhe. Orçamento total diminuindo desse valor do orçamento total, diminuindo o valor destinado à natureza de despesa 1, pessoal e encargos sociais. Então, lá eu vou fazer uma averiguação, vocês vão ter que trazer o cálculo entre o valor total do orçamento menos o valor da natureza de despesa, né, o GND 1, pessoal e encargos sociais. Diminuo, e aí eu vou ter o valor do orçamento para atender a letra B. Para atender a letra C, informe o orçamento de investimentos 4, fonte 1000. Onde é que fica a fonte 1000? Eu acho que eu expliquei para vocês, né? GND
4 da fonte 1000, disponibilizado para a unidade que você escolher. No caso aqui, o exemplo que eu estou colocando é 26.030.51. 31, não lembro. Tá? Olha aqui, tá lá. Vai aparecer aquele detalhamento e a gente vai localizar lá a GND 4, investimento. Na linha F1000, função 1000. Qual o valor? Pronto. Não confundir com o valor total, como eu chamei a atenção de vocês. Opa, subiu, desculpem. Ok, e agora? Letra D. Letra D, observe a coluna de valores referente à LOA 2024. Lembra que eu falei para vocês que a LOA é dividida no projeto de os empenhados em 23, a PELOA 2024, a LOA 2024, que é a terceira coluna, a PELOA 2025 e a última coluna, que é a LOA 25. O que é que eu estou pedindo? O que é que nós estamos pedindo, melhor dizendo? Observe a coluna de valores referente à LOA 2024 da unidade vinculada ao órgão 26.000, que você escolheu anteriormente, e vai trazer o seguinte: você vai comparar o valor de investimentos total, valor total de investimentos, GND 4, valor total, exposto na coluna de 25 em relação a 24. Né? Então você vai verificar. Espera aí, 24 deu 1 milhão. Em 25 deu 900 mil. Muito bem. Houve acréscimo ou houve decréscimo? Você vai fazer ali o cálculo e vai trazer para nós. E aí o valor do decréscimo foi de 100 mil. Ou seja, eu tinha um valor de 1 milhão em 2024 e em 25 foi de 900. Houve um decréscimo de 100 mil reais. Pronto. Essa é a resposta. Tá? Com um cálculozinho conforme a gente está pedindo ali. Beleza? Essa é a questão 2. A questão 3 é mais complexa. Tudo bem. Questão 3. Nós vamos investigar as LOAs de 2 estados e de aliás, de 3 estados. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Nós vamos investigar a LOA de Santa Catarina. Essa é a mais complexa de todas. E vocês vão ter que entrar nas LOAs, pesquisar as LOAs, entrar nelas, entender e procurar. Qual a despesa fixada para o orçamento da Seguridade Social no estado de Santa Catarina? Então, quando você clicar no link da LOA de Santa Catarina, você vai lá procurar, vai abrir um PDF para vocês e vocês vão localizar o valor total. Rio Grande do Sul, a mesma forma, só que em Rio Grande do Sul eu peço outra coisa. Qual a receita prevista para o ano 2025 na categoria econômica de receitas correntes? Essas palavras você já sabe, que a gente trabalhou lá em classificação. Qual, no Rio Grande do Sul, qual a receita total prevista para o ano 2025 na categoria econômica receita corrente? E Paraná, qual a receita estimada e despesa fixada para o exercício financeiro da LOA 2025? Qual a receita estimada, valor da receita e valor da despesa fixada para o exercício, né, financeiro da LOA 2025? Lá na atividade tem um modelo para as respostas. Preencha o modelo, entrem. Lá tem um íconezinho para anexar o arquivo e enviar o arquivo. Tá lá na tarefa. Ok? Essa é a mais complexa, mas também a gente vai estar dando orientações para vocês caso sejam necessários. Muito bem, pessoal. Não tomando tempo de vocês, né? Já passou 10 minutos. Professora, pode fazer o resultado aí para a gente fechar? Sim, professor, podemos fazer. Vou mandar um print aqui. Muitos alunos tiveram dificuldade de usar o Mentimeter. Apenas 21 alunos responderam, não sabiam como colocar sim ou não. Estava tentando explicar para eles aqui no chat. Mas, enfim, nós tivemos 16 respostas dizendo que não.
a respeito de... Você conhece a LOA do município onde mora? 16 disseram que não e 5 disseram que sim. Eu estou mandando print aqui para vocês no chat, para todos verem, visualizarem, né, a resposta. Olha só que E a interessante, hein, maioria. professora? Você viu, Interessante. professor? Então vocês entendem, pessoal, que a gente está, lógico, trabalhando aqui com a LOA federal, mas é importante que vocês também tenham curiosidade de ver a LOA do seu município, do seu estado. Esse é o nosso objetivo também aqui. A gente sabe que a gente também está tentando organizar a visão geral para os gestores, mas nós somos cidadãos. Cidadãos, a gente precisa também entender como é que está a disponibilidade orçamentária do nosso município. Por que não foi feito isso? Por que não foi feito aquilo? E se for participativo, agir, ir lá, lutar por esse direito, certo? Professora, a finalização fica com você. Muito obrigado, pessoal. Espero que eu tenha atendido. Nós vamos estar à disposição de vocês, né, lá no Moodle, respondendo e tirando as dúvidas. Mas uma coisa é certa, se vocês prestarem atenção, né, professora? Se vocês Com prestarem certeza. atenção, e se eu fiz a explicação adequada para vocês, com ênfase em alguns pontos, vocês vão conseguir fazer com tranquilidade as atividades, atividade que a gente trouxe para vocês. Certo? Muito obrigado. Professora, por gentileza. Microfone, professora, por favor. Professora, seu microfone não tá, não tá? Professora? Alô, alô? Professora, seu microfone? Não estou ouvindo. Profa, tá me ouvindo? Profa, tá me ouvindo? Não dava, mas Alô? agora está ouvindo, professor. Não, mas eu não estou conseguindo escutar a professora. Alô, professora? Vocês estão ouvindo ela? Não, não tá, não dá para escutar. Professora? Professora, tá ouvindo? Professora? Professora? Ninguém tá me ouvindo? Ninguém tá te ouvindo, tá no mudo. Agora tá no mudo. Não tá me ouvindo? Professora? Tá no mudo, tá no mudo. Agora, estão me ouvindo? Agora sim, ninguém Estão conseguiu te ouvindo? ouvir. Agora Não, sim, Alô, som? agora sim. Não. Agora voltou. Agora voltou, professora. Não estávamos Ai, que bom. Não. Agora repete tudo que você que falou. pena, mas eu retomo. Desculpa. Eu falei que foi uma alegria estar aqui com vocês, que a nossa expectativa é que tenha acrescentado, né? Enfim, tanto de modo de conhecimento quanto prático, o que foi trazido aqui na aula, porque é extremamente relevante, né? Essa congruência, essa inter-relação entre, né, o planejamento, entre a responsabilização, né, seja dos entes federais, estaduais quanto municipais, e também, né, ser trabalhado o PPA, quanto o LDO, as diretrizes orçamentárias, quanto a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, de uma forma integrada. Enfim, nós também gostaríamos de nos colocar à disposição de vocês, nós estamos aí disponíveis para respondê-los no chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim, podem trazer a nós, não percam a oportunidade de ler os conteúdos, de estudá-los, né? Tem muitos conteúdos ali complementares também no Moodle,
como vídeos, como artigos, enfim, e traz ali, né, a história orçamentária, como que isso se deu, por que o Brasil utiliza essas diretrizes, né, como está pautado em relação também aos princípios, tudo isso está ali disponível para vocês. Então, hoje, aqui na aula, nós demos pinceladas de um assunto que é muito mais profundo, mas que nós não teríamos esse tempo para contemplar, né, especificamente em detalhes. Então, nós trouxemos aqui, de uma forma mais prática, também essa atividade que ela estará disponível. Alguns alunos perguntaram, professora, quanto tempo, né, estará disponível? Essa atividade vai estar disponível por 2 semanas, é um tempo razoável para você se organizar, para você realizar, e você pode realizá-la individualmente ou em dupla. Né? Claro, você tem essa escolha, mas sempre quando nós trabalhamos em dupla, a gente acaba crescendo. Sempre agrega esse conhecimento compartilhado em dupla. Então, você também tem essa oportunidade de trabalhar com um colega. Né? E um outro ponto, né? Alguns colegas estavam preocupados com as datas e tudo mais. Realmente, a primeira atividade já foi fechada, mas essa outra atividade, né? Se vocês realizarem ela e a terceira atividade, não vai haver riscos, digamos assim, de você digamos, perder a unidade curricular. Lembrando que eu também falei isso lá no início, mas estou tornando a falar que ao final vocês terão uma prova, né, agora em julho, então se atentem também para os estudos, para realizá-la com excelência, né, e realizar também essa atividade, que vocês tenham a oportunidade de modo aplicado, né, buscar ali, conhecer qual é o orçamento, tanto do Instituto Federal de Santa Catarina, quanto de outra instituição, aí, outra instituição da sua escolha. Enfim, gratidão, queridos, vocês tenham uma excelente noite, daqui a pouco, né, amanhã ainda é quarta-feira, mas depois vocês terão um feriado, ótimo feriado, tudo de bom para vocês. Professora Milton? Professora, só relembrando para eles, né, como a gente fez com a atividade 2, a atividade 3 também terá uma data programada para abrir. Tá? E da mesma forma que a gente passou para vocês aqui a atividade 1, nós também vamos detalhar para vocês a atividade 2, explicar como é que ela funciona lá na webconferência 3. Perfeito? Então vocês fiquem muito atentos ao que a gente vai pedir, porque é importante que vocês, para quem perdeu a primeira atividade, faça a atividade 2 e 3. São atividades práticas que requerem um pouquinho mais de estudo. E são as que pontuam mais dentro do conjunto da atividade. É 50% atividade, 50% avaliação. Atividade 1 vale 10% e atividade 2, 20%, atividade 3 também 20%. Então, vocês ainda têm bastante chance se vocês realizarem essas atividades, certo? A gente tem aqui só agradecer a participação de vocês. Sinto muito, alguns problemas técnicos acabam ocorrendo, né? Mas isso aí é uma questão que a própria EAD tem, apesar da gente tentar formatar tudo da melhor forma possível, às vezes acontecem esses pequenos problemas. Mas eu sei que a gente conseguiu passar para vocês todo o material e todas as informações necessárias para fazer a atividade, que esse é o nosso objetivo. Como a professora Professor, colocou... só 2 perguntas aqui, professor. Estão perguntando quando o vídeo dessa webconferência vai estar disponível e se ali, onde eles realizam a atividade, se realmente só para ser colocado o número, enfim, a resposta, ou se para ficar mais completo poderia colocar o enunciado das questões. O pessoal tem um PDF lá. Tem um PDF, exatamente. E tem o enunciado de cada questão, um doc. Então, vocês baixam aquele doc e vocês podem preenchê-lo, fiquem tranquilos, tá? Ali tem um enunciado, tudo certinho para vocês preencherem os respectivos campos. Professora, até para colocar assim, para quem quiser preencher o doc com o enunciado, pode preencher, sem problema, é só copiar do que está no e-book, né, da atividade e levar para lá. Mas só respondendo, porque já está lá, questão 1, questão 2, questão 3, só respondendo dentro dos quadrados que a gente colocou lá, né, dos quadros, os resultados, já atende o que a gente colocou. Um detalhe, a programação está pedindo para ser em PDF, não esqueçam disso. PDF. Tá? É só salvar lá como PDF, vocês conseguem depois fazer a introdução do arquivo dentro da tarefa, perfeito? É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Professora, novamente, obrigado pela parceria. Tá? E a gente está à disposição para atender vocês dentro do chat. Em relação à questão da disponibilidade do vídeo, até sexta-feira
tá? A gente vai disponibilizar o vídeo para vocês. É só a questão de baixar e disponibilizar para a gente poder colocar lá na página da nossa unidade curricular, ok? Muito obrigado, desculpe a gente ter passado um pouquinho, mas acho que valeu a pena pelas explicações que nós fizemos, ok? Muito boa noite a todos e um bom Boa descanso. noite. Boa noite. Tchau. Parando a gravação, professora. Professor Hamilton, Oi? Professor Alô? Hamilton, Sim, tá me ouvindo? estou ouvindo. Quem? É a Marlene. Ô, Marlene, boa noite. Pois não? Ah, boa noite. Quer finalizar a gravação? Vou finalizar a gravação, só um pouquinho. Tá. Tá. Ok. Posso? Pode Pode falar. falar.